Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. O assunto de hoje é a Lei 11.416, uma lei bastante específica, uma lei que é específica para o Poder Judiciário da União, que trata das carreiras administrativas do Poder Judiciário. Bacana? Olha só, fiz uma pesquisa muito grande. O professor, para preparar essa aula, eu confesso para vocês que eu fiz aí mais de 60 exercícios aí de diversas bancas de concurso. Para quê? Para trazer uma aula mais eficiente, mais pontual, uma aula mais enriquecida para o aluno. E eu digo para vocês o seguinte, atenção, se no seu edital, preste atenção, lá consta a lei 11.416, preste atenção, a probabilidade dessa lei ser cobrada na sua prova é muito grande, bacana? E aí eu dou um conselho para vocês, eu dou uma dica para vocês muito interessante. Gente, essa lei é tranquila, essa lei é fácil, não tem pegadinha, tem algumas situações que podem confundir o aluno, principalmente aquele aluno que faz as coisas no automático, mas o professor está aqui para te orientar, para te ajudar, e eu tenho certeza, papo reto, preste atenção. Se você assistir essa videoaula com bastante atenção até o final, garanto para você que você estará altamente competitivo nesse assunto e você tem tudo para acertar todas as questões. Bacana? Então vamos lá, vamos rapidamente para a nossa aula, né? Então, Lei 11.416 de 2006, né? E alterações. Este assunto aqui, e alterações, é muito importante. Tá? Muito importante. Por quê, professor? Porque esta lei aqui, nós tivemos diversas alterações, tá certo? Diversas alterações nós tivemos nessa lei aqui. E eu estou gravando essa lei em 2017, eu peguei a última alteração, tá? A última alteração. Então, 2017. Muitas alterações tiveram essa lei. Bacana? Então, vamos lá. Como é de praxe, como o professor sempre explica as legislações específicas, eu gosto de comentar a ementa, né? A ementa é esse cara aqui. O que esse cara aqui é? Qual que é o trabalho da ementa? A ementa vai tratar do objetivo da lei. Qual que é o objetivo da lei? Dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Olha só, dispõe sobre as carreiras, né? Professor, eu posso considerar esta lei o famoso plano de cargos, carreiras, remunerações? Pode, professor? Não, nós não podemos. Por quê? Porque tem muitos outros assuntos importantes aos PCCS que essa lei não tratou. Mas eu posso afirmar para vocês que contribui muito para o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário, né? Professor, vamos lá. O que o senhor considera, tá certo? Olha só, carreiras dos servidores do Poder Judiciário. Então, preste atenção. Essa aula aqui serve para todos os TRFs, tá certo? Serve para todos os TRTs, tá? Vamos colocar o Szinho aqui, para todos os TREs e para todos os tribunais superiores. Professor, exemplos de tribunais superiores. Tudo bem, vamos lá, ó. STF, STJ e muitos outros aí. Então, essa lei aqui serve para todas essas entidades, para todos esses órgãos. Por quê? Porque são todos os órgãos componentes aí do Poder Judiciário da União, tá? Do Poder Judiciário da União. Então, essa lei aqui serve para todo esse pessoal aqui. Olha a importância, né? Ok, né? Professor, isso aqui eu gosto quando acontece isso, porque eu nunca estudo somente para um concurso, eu estudo para diversos concursos. Então, essa lei aqui, ela vai tratar sobre isso. Vai tratar de quem? Sobre as carreiras dos servidores. Bacana? A gente vai estudar aqui todas as carreiras dos servidores. Esta lei, nós temos uma parte introdutória, tá? A parte introdutória vai do artigo 1º até o artigo 7º. Do artigo 8º em diante, a lei estruturou em blocos de assunto. Por exemplo, nós vamos falar primeiro a parte geral, muito importante. Vamos falar aqui do ingresso na carreira, também é muito legal essa parte, do desenvolvimento da carreira, da remuneração e das disposições finais e transitórias. Professor,
O que eu devo priorizar, professor? Eu gosto de estudar com prioridade. Gente, papo reto com vocês. Ó, o artigo 1º ao 7º não está nenhum desses, não está contido nenhum desses blocos, né? De 1 ao 7º. Então, de 1 ao 7º, mais ingresso na carreira, desenvolvimento na carreira e da remuneração, garanto para vocês, tá? Garanto para vocês, olhando no seu olho, com toda a franqueza, que é o seguinte: mais de 90% das questões de provas, da questão das provas de concurso de todas as bancas irão versar sobre isso, tá certo? Irão versar sobre isso. Ou seja, as disposições finais e transitórias aqui não é tão importante, ok? Vamos lá, lei curta, lei tranquila. Essa aula com muitos exercícios vai ajudar bastante. O artigo 1º. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Muito importante, já disse para vocês, Judiciário da União. Professor, e como que ficam os estados? Cada estado vai ter a sua lei de carreira dos estados, da Justiça Estadual. Isso aqui é da União. E da União, eu já disse para vocês, aqui você tem o nosso estudo aqui sempre é integrativo, eu gosto sempre de pegar uns outros assuntos para enriquecer a aula. Estamos falando de quê? Dos tribunais regionais federais, que é a Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, enfim, todos órgãos componentes do Poder Judiciário Federal. Vamos lá. O artigo 2º, ele vai definir quais são os cargos pertencentes às carreiras dos servidores, né? Então, as carreiras dos servidores são compostas por cargos. Quais são esses cargos? O artigo 2º vai dizer para vocês. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. Então, vamos lá. Respectivos cargos. Primeiro, analista, ok? Segundo, analista judiciário, técnico judiciário, auxiliar judiciário. Ou seja, nós temos 3 cargos específicos. Primeiro cargo, o de analista. Segundo cargo, o de técnico. Terceiro cargo, de auxiliar. Detalhe, todos judiciários. Uma palavrinha muito importante para vocês, que esses aqui são os cargos que compõem essa carreira, são todos eles, sem exceção, por favor, nunca se esqueçam, de provimento efetivo. Professor, o que significa provimento efetivo? Provimento efetivo significa servidor efetivo. E para o servidor efetivo, na atual estrutura jurídica do país, é através do quê? De concurso público. Então, provimento olha só, provimento efetivo. São quantos cargos? 3. Professor, eu não consigo visualizar, professor, uma questão de prova para cobrar isso. Não? Então vem comigo. Vamos fazer essa questão juntos aqui. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, CESP 2016, cargo de analista. Com base no disposto da Lei 11.416 de 2006, as carreiras de analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar técnico integram os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário da União. E aí, prof? Aí eu digo para vocês, com toda franqueza, se você fez essa questão no automático, você marcou correto. Você marcou correto. Mas está errado. Professor, por que está errado, professor? Porque não existe esse cargo aqui de auxiliar técnico. Como é que é o nome do cara? Existe auxiliar? Sim, só que não é auxiliar técnico, é auxiliar o quê? Judiciário. Então, olha só a malícia do examinador, né? Então, por isso que eu sempre digo, os nossos alunos têm que estar sempre ligados no 220 para não deixar passar essas situações. Professor, onde que está escrito isso? Olha só, está escrito aqui, no artigo 2º da Lei 11.416, os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo: analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. O examinador, né, de forma bastante maliciosa,
trocou a palavra judiciário pela palavra de técnico. Bacana, ou seja, a questão está errada, né? Professor, só isso, né? Ok. Então é o seguinte, são quantos cargos? São 3 cargos, né? Cargo de analista judiciário, cargo de analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. O artigo 3º, tá certo? Ele vai definir as atividades de cada cargo desse. Vem comigo aqui. Os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º, que quais são? São 3, analista, técnico e auxiliar judiciário, são estruturados em classes e padrões na forma do anexo 1 desta lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Então, vamos lá. 3 coisas importantes. Então, é o seguinte, essas carreiras, tá? As carreiras, ok? As carreiras, né, compostas pelos 3 cargos, preste atenção, o que está falando aqui, ela será estruturado, ok? Será estruturado, olha só, por classes e padrões. Classes e padrões. Nós iremos estudar essas classes e padrões nesse cara aqui. Lá no capítulo da lei, que nós vamos conversar sobre desenvolvimento da carreira, já vou adiantar para vocês o seguinte, quando nós falamos de classe, nós estamos falando de critérios de, olha só, promoção. E quando nós estamos falando de padrões, nós estamos falando de progressão. Está aí para vocês, tá? Então, isso que está falando aqui, coisas importantes. Então, é o seguinte, já vamos lá, já adiantando um pouquinho. Falou de promoção, você tem que lembrar a palavra classe. Falou de progressão, nós estamos falando da palavra padrões, né? Quantas carreiras? 3. Outra coisa, outro recado importante do artigo 3º. O que ele está falando aqui? Olha só. Ele está falando o seguinte, olha só. De acordo com as seguintes áreas de atividade. Áreas de atividade. Quantos cargos? 3. Atenção. Quais são as áreas de atividade? Vocês não podem esquecer disso. Nós temos 3 áreas de atividades. Nós temos, analista judiciária, área judiciária, perdão. Área de apoio especializado, área administrativa. Então, nós temos 3 áreas definidas para as carreiras. Então, o Carol vai seguir a área judiciária, ou ele vai de apoio especializado, ou vai de área administrativa. Bacana? Tanto é que nós temos aí, por exemplo, né, um cargo, vou dar um cargo para você lá, analista judiciário. Analista judiciário, área judiciária. Nós temos analista judiciário, né, área de apoio especializado. Tá? Nós temos o quê? Analista judiciário, área administrativa. Técnico, tem técnico judiciário, área judiciária. Tá? Desculpa, área de apoio especializado ou de área administrativa. Então, a lei permite, através de regulamento, que o órgão ele pode o quê? Ele pode, de acordo com o regulamento, de acordo com a sua necessidade, ele pode se movimentar na posição dos cargos. Bacana? São quantas áreas? 3 áreas. Isso é importante. São quantos cargos? 3 cargos. Analista, técnico e auxiliar. Quais áreas? Judiciário, apoio especializado e administrativo. Bacana? E agora, professor, agora eu vou explicar para vocês qual que é a área de atuação de cada atividade. Judiciária. Qual que é a área de atuação? Compreendendo os serviços realizados privativamente de bacharéis em direito. Parou. Então, área judiciária, exigência, nível superior. Área judiciária, exigência, nível superior. Porque tem que ter o quê? Bacharel em direito. Professor, por que, professor, tem que ter uma área só para o direito? Gente, pensa só, nós estamos estudando o quê? Poder judiciário. O poder judiciário é o quê? É a aplicação do direito. E quem são os operadores do direito? Os operadores do direito são os bacharéis em direito. Por isso que a área judiciária exige o quê? Privativamente. Tá? Abrangendo processamento de feitos, execução de mandados,
análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como na elaboração de pareceres jurídicos. Então, isso aqui é a área de atuação da área jurídica. Professor, área de apoio especializado, né? Olha só, compreendendo os serviços para a execução, dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas a critério da administração. Olha aí, professor, né? Então, nós sabemos que a área judiciária ela é privativa para nível judiciário, nível superior, quem são os bacharéis em direito. Agora, o apoio especializado, nós temos aí algumas vertentes, preste atenção aqui, ó. Compreendendo os serviços para execução dos quais exige titulares devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão, tá? Esses caras aqui, eu vou parar aqui, ó, parou aqui, esse cara aqui, tá? Parou esse cara aí. Professor, psicólogo, inclui aí. Médico, aí, nutricionista. É isso aí? É isso, professor. Mas tem mais, tem a palavrinha ou. Ou o domínio de habilidades específicas a critério da administração. Professor, eu quero algum exemplo, professor. Tudo bem, ele está procurando um técnico de eletrotécnica, um técnico de eletricidade, ok? Técnico de eletricidade, não é engenheiro, mas ele é o que tem habilidades específicas. Então, por isso que se fala de apoio especializado. Bacana? Entenderam? Preste atenção, tá? Vamos fazer uma questão já para vocês aí. Se vocês não tiverem esse discernimento, vocês não conseguem acertar a questão. E, finalmente, nós temos o que? A área administrativa. A área administrativa é o que? A área meio, né? Compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações, contratos, orçamentos, finanças, controle interno, auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Então, aqui são as atividades meios, né? Muito importante é você, para uma prova de concurso, sabendo quais são as atividades meio. Olha só, atividade meio, ó, relacionados, ó, recursos humanos, material, patrimônio, licitações, contratos, orçamentos, controle interno, auditoria. Importante, ó, segurança, transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Bacana? Fechou. Então, vamos continuar aqui. Então, artigo 3º, qual que é o trabalho dele? Definir quais são as áreas de atuação dos cargos da carreira ora especificados. Parágrafo único. As áreas que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades quando forem necessárias a formação especializada, por exigência legal ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Ou seja, o parágrafo único deu uma ampliada no cargo. Bacana? Importante o artigo 3º? Com certeza. Agora, aqui, esse cara aqui fala, olha só, ó, anexo 1 desta lei. O que o anexo 1 desta lei vai apresentar? As classes e padrões. Quais são essas? São aqui. Professor, quantos cargos? 3. Analista judiciário, técnico judiciário, auxiliar judiciário, técnico judiciário e analista judiciário. Nós falamos o quê? Que a carreira ela é estruturada em classes e padrões. Olha aqui, classe e padrão. Professor, faz uma questão de concurso. Sim. Quantas classes tem? Quais são as classes de analista judiciário? Vamos lá? Quantas classes são? 1, 2, 3. Quais são as classes? Ó, A, B e C. Então, nós temos aí, ó, em todas elas, estamos unificando aqui. Houve uma padronização. Para cada cargo, nós temos quantas classes? 3. 3 classes. Tá? Padrões. Tá? Padrões. Esses padrões aqui são diferentes. Tá? Os padrões é o seguinte, ó, cada classe tem seu padrão. Classe A, ó, tá? A classe aqui é promoção. Ok? É a promoção. E o padrão aqui vai ser a progressão. Vai ser a progressão. Professor, por que isso? Isso que é carreira. Isso é carreira. Nós vamos ver na parte do desenvolvimento mais para frente esse cara. Por exemplo, do ingresso, todos os cargos
tanto de auxiliar, técnico, o cara vai entrar sempre no A1. A1. Entenderam, gente? A1. O que acontece? Esse servidor, ele dá entrada, ele entra no A1, tá certo? Ele entra no A1, que é a classe e o padrão inicial da carreira. Com o tempo, ele vai acumulando mais conhecimento, ele vai sendo avaliado, vai sofrendo avaliação de desempenho individual, ou seja, vai ficando mais competente, vai adquirindo mais conhecimento, vai se transformando, vai se desenvolvendo num profissional melhor. Consequentemente, ele tem que ter uma remuneração melhor. E essa remuneração melhor está aqui. O que acontece? Vamos lá. Qual que é o sonho de todo servidor público? É o cara chegar no C13. Por quê? Porque o C13, analisando a gratificação da atividade judiciária e o vencimento, é o maior salário. Tá? É o topo da carreira. Qual que é o topo da carreira, então? Sempre C13. Então, ele vai galgando, ó, aqui, ó, de classe em classe e de padrão a padrão. Cada pulinho desse aqui, um dinheirinho mais no bolso do cara. Pode ter certeza disso. Tá? Cada pulinho é um dinheirinho. Então, a galera já entra, né? Papo sério, eu posso falar isso com bastante conforto, porque eu já fui servidor público aí por bom tempo. O cara quer o quê? Ele quer, promoção e progressão. Promoção e progressão, né? Tá certo? Então, isso aqui é a estrutura. Professor, não ficou muito claro. Então, eu vou falar para vocês o seguinte, tenha um pouquinho de paciência, porque lá no capítulo do desenvolvimento, nós vamos falar esse cara completo. Bacana? Só mostrando o anexo 1, porque lá no caput do artigo 3º mencionou o artigo 1º. Bacana? Vamos lá. TRE, um exercício para a galera aí. TRE 8, CESP 2016. Com base no disposto na Lei 11.416 de 2006, exige-se nível superior na escolaridade dos ocupantes de cargos da área de apoio especializado. Professor, então o que ele está falando o seguinte? Ele está colocando o seguinte, lá no artigo 3º da lei, ele definiu quantas áreas de atuação? 3 áreas de atuação. Tá? O primeiro, está lá, área judiciária. Essa área judiciária é privativamente para bacharéis de direito. Se é bacharel de direito, lógico, exige o quê? Nível superior. Bacana, tá? Exige esse nível superior. Mas aqui não fala essa primeira área. A segunda área, qual que é? Apoio especializado. E a terceira área administrativa. Tanto o apoio especializado, tá? Tanto o apoio especializado quanto a área administrativa, tá certo? Podem, né? Eles podem ter aí, eles podem ser providos tanto por nível superior, dependendo da especificação da necessidade do cargo, né? Por exemplo, o órgão precisa de um contador. Se ele precisa de um contador, ele vai ter lá, olha só, analista judiciário, área de apoio especializado, contador. Então, este cargo vai ser o quê? De nível superior. Só que, tanto na área de apoio especializado quanto na área administrativa, tá? Nós podemos ter nível médio. Podia ser o seguinte, técnico, judiciário, área de apoio especialista, eletrotécnico, tá? Eletricista, tá certo? Eletrotécnico, eletricista, ou seja, ele é apoio especializado, tá lá na eletricista, tá certo? Mas é de nível médio, tá certo? Então, ou seja, essa questão aqui, ela está errada. Muitas pessoas aqui podem ter errado no automático. Professor, vamos ler o artiguinho? Vamos voltar aqui um pouquinho, olha só. Área de apoio especializado, compreendendo os serviços para execução das quais exige dos titulares o devido registro do órgão fiscalizador do exercício de profissão. Exemplo, médico, contador, tá? Psicóloga, né? Todos esses cargos tem nos tribunais, todos eles, né? Ou domínio de habilidade específica, o cara é eletricista, o cara é encanador, tá certo? Então, esse cara aqui, eletricista encanador,
não necessariamente tem que ter o quê? Uma engenharia para isso. Ele pode ter uma habilidade específica, ou seja, ele pode ser de nível médio. Isso fica a critério da administração. E a questão bastante capciosa, né? Ele colocou apoio especializado. Essa aqui é um tipo de questão na qual o objetivo é pegar os alunos que têm um conhecimento mediano do assunto, né? Então está errado, porque tanto a área de apoio especializado quanto o administrativo podem ter nível superior ou não, tá certo? Bacana? 10. Então essa questão está errada. Artigo 4º, vamos lá. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte. Então vamos lá. O que diz o artigo 4º? Qual que é o trabalho dele? O trabalho do artigo 4º é definir as atribuições. Por quê, professor? Porque todos os cargos, obrigatoriamente, têm que ter as suas atribuições. E o cara que ocupa esse cargo, ele vai ter as competências com base na atribuição. O que ele está falando aqui? Que esse detalhamento das atribuições, ele remeteu para onde? Lá para o regulamento. Quem que é esse regulamento, professor? Esse regulamento, 99% das vezes, traz do RI. O que é o RI? O regimento interno. Então, este é o regulamento. Então, ele falou o seguinte, que os cargos, o detalhamento dos cargos serão definidos no regulamento. Mas ele trouxe para a legislação, o legislador trouxe para conhecimento público, o que? Uma breve síntese aí de que cada carreira dessa aqui, cada cargo, cada carreira dessa aqui tem que ter. Então, nós temos aqui a carreira de analista, atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações de execuções de tarefa de elevado grau de complexidade. Ou seja, o analista judiciário, tá certo, vai ser para atividades de nível superior. Tá? Na administração, nós temos uma coisa muito importante. O cara que planeja não executa. Então, o cara aqui, ó, ele tem as atividades de planejamento, de organização, coordenação, supervisão. Observe, não tem aqui a atividade de execução. A atividade de execução está aqui, ó, execução da carreira de técnico, né? Auxiliar, atividades básicas de apoio operacional. Dá para vocês entenderem isso no conceito de administração? Então, temos o analista judiciário, responsável por essas atividades, a carreira de técnico judiciário, ó, execução de tarefas de suporte de técnico e administrativo. Ó. Suporte técnico e administrativo é técnico judiciário, e isso cai em concurso. Ó, de novo, suporte técnico e administrativo é técnico judiciário, né? Atividade de planejamento, não é de técnico nem auxiliar, quem quer? De analista. Então, essas aqui são as atividades. Auxiliar judiciário, as atividades básicas de apoio operacional. Atividade de apoio operacional. Bacana? Tem que decorar? Tem. Cai. Com certeza isso cai. Bacana? Entenderam? Então, vamos treinar aí o seu conhecimento. TRE 8, CESP 2016, cargo de analista. Comigo aqui. Com base no disposto na Lei 11.416, atividades básicas de apoio operacional. Atividades básicas de apoio operacional. São atribuições reservadas aos cargos de carreira, da carreira de técnico judiciário. E aí, professor? São quantas carreiras? São 3. Analista. Analista é planejamento, organização, coordenação, supervisão, etc. Técnico. Qual que é de técnico? Técnico é execução e suporte. E a de auxiliar? Auxiliar é exatamente isso, apoio operacional. Então, está errada essa questão aqui, tá certo? Está errada essa questão aqui. Opa, esse item aqui é da questão anterior. Está errada a questão. Favor desconsiderar esse cara aqui, tá certo? Favor desconsiderar esse cara aqui. Ela está errada a questão. Por quê? Porque apoio operacional chama-se, ó, auxiliar. Auxiliar, que significa essas atividades aí. Bacana? Professor, tá confuso aí? Volta para mim. Volta. Aqui é para você aprender, cara. Pode ter certeza. Olha só. Analista técnico é suporte técnico e administrativo, suporte técnico administrativo é o técnico judiciário, e para auxiliar, básicas de apoio operacional. Foi exatamente neste ponto da lei que o examinador elaborou essa questão, ok?
Mais uma questão aqui, de atribuições. Olha como atribuições são cobradas, né? TRE, Amapá, FCC 2015, cargo de analista. Considere as seguintes atividades: planejamento, organização, elaboração de laudos. Nos termos da Lei 11.416 de 2006, essas são atribuições do cargo. Quem que planeja? É o técnico? Não. O que o técnico faz? O técnico vai ser suporte técnico e administrativas, né? Isso, atribuições administrativas. Auxiliar, apoio. Então é o quê? A letra A. Auditor. Auditor está incluso na atividade de quê? Do analista, né? Do analista. Inspetor de segurança judiciária, né? Inspetor de segurança judiciária está incluso no cargo de analista. Então aqui é a letra A, tá? A letra A. Isso aí é o artigo 4º da lei, você consegue acertar essa questão. Bacana? Ok, continuando, né? Gente, aqui essa aula vai ser para vocês aprenderem tudo sobre a lei, garanto para vocês. Se vocês ficarem até o final, fazerem todos os exercícios comigo, vocês vão ser uma outra pessoa da lei, não vão errar nunca mais nenhuma questão. Artigo 1º, vamos lá. O que trata esse cara aqui? Ah, legal, olha só. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária, analista judiciário, área judiciária. Quando nós falamos de área judiciária, nós estamos falando que são todos cargos privativos de bacharéis em direito. A lei aqui criou aqui, tá, uma outra classificação, um outro cargo aqui para analista judiciário, tá certo? Área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa. Ah, professor, então de natureza externa, execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça de avaliador federal. Olha só. Então, nós temos aqui, esse cara aqui. E é importante vocês saberem disso aqui, ó. Então, nós temos mais um cargo aqui, ó. Esse cargo aqui pertence. Como é que seria o nome desse cargo aqui, ó? Seria, analista, analista judiciário. Qual que é a área? Área jurídica, bacana. E qual que seria o cargo? O cargo de oficial de justiça, vou simplificar aqui, que é muito grande, ó, de avaliador federal. Pronto, está aí para vocês. Legal? Professor, por que você fala o que a gente tem que saber? Primeiro, porque em muitos concursos públicos nós temos esses cargos aqui. Tem muitas vagas, inclusive, né? Muitas vagas, inclusive, que é dos oficiais, né? Oficial de justiça, muitas vagas. E, inclusive, o seguinte, lá na remuneração, esse sujeito aqui tem a percepção, tem o recebimento, tem o direito de uma gratificação, que é exclusiva para esse cargo, tá certo? A gente vai falar sobre isso lá na frente, no tópico de remuneração. O artigo 2º, presta atenção aqui, ó. Esses dois itens aqui caem muito, tá? Então, o parágrafo 1º, ele vai tratar do cargo de oficial. O parágrafo 2º, ele vai tratar dos cargos destinados à área da segurança, Os ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa, e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, ou seja, parou. Então, aqui nós vamos ter nível superior e nível médio, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, serão conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária. Professor, então, quais são as atribuições do cargo de inspetor? Serão atribuições da área de segurança. O inspetor é nível médio ou é nível superior? O inspetor vai ser nível superior. Qual que é o nome do cargo completo do inspetor? Analista